vocês poderiam nos ajudar? Se essa ficha de FVC é viável ou uma ideia absurda? Ela poderia chegar no comprador? Ela poderia chegar no arquiteto? Bom, falando em termos de cerâmica, nós temos um laboratório interno, né? Fazemos todos os testes válidos de acordo com a norma pertinente. E também a gente faz até testes em outros laboratórios para saber se o nosso está acompanhando realmente o desvio, né? Vou dar o exemplo da EPU. Nós temos os testes internos, que nós consideramos importantíssimo para a fachada, e também mandamos para o IPP as mesmas, as amostras, para chegar num consenso de padrão, né? Nós temos a ficha, quando é solicitado pela engenharia, nós mandamos, inclusive, com a carta de garantia. Já vai tudo especificado, a norma que ia trazer. É assim que a gente trabalha. Fazendo um comentário rápido para vocês em cima desse tema, indo no que o Alexandre falou inicialmente, eu também sou saudosista, eu gosto de olhar para o passado e encontrar conforto lá, da forma que se construía antigamente. Nos meus 25 anos de carreira, trabalhei em empresas como Porto Belo, como Wacker, empresas de consultoria e engenharia, Serafix, hoje eu sou consultor do Júlio. E olhando lá para o passado, gente, teve um trabalho que a gente fez um tempo atrás para uma grande multinacional, um trabalho confidencial. A gente queria exatamente pegar esse ponto, olhar como nós construíamos nos anos 70, 80, 90 e 2000 para frente. E olhamos todos os aspectos de projeto, de desempenho de materiais, de métodos construtivos, e eu posso falar para vocês, mudou muito. Aparentemente parece que não mudou, mas mudou muito. Nós construímos com outros materiais, a velocidade de execução era diferente, nós não tínhamos a influência, isso aqui, mundo digital, a velocidade que é imprimida hoje para uma obra é muito grande, você precisa produzir muito rápido, tempo é dinheiro mais do que nunca nos nossos tempos, e o desempenho dos materiais aplicado para aquele momento, nos anos 80, nos anos 60, 70, o desempenho dos materiais era diferente. Hoje nós temos estruturas, como o Júlio mencionou, bem mais esbeltas. A partir dos anos 2000 nós tivemos a proliferação do uso de simuladores de cálculo, de uso de ANSYS para todo lado. Então nós conseguimos, do ponto de vista de desempenho, estressar ao máximo o desempenho das estruturas e trazê-las para dentro do patamar de desempenho com segurança, mas com o menor custo possível. Só que isso trouxe algumas implicações. O desempenho dos materiais que nós aplicamos tem que acompanhar essa nova configuração. E nós estamos agora, meu humilde ponto de vista, no meio da transição. Nós estamos entendendo isso agora, essa nova realidade. Aquilo que o professor Milton Friedman falou lá no começo dos anos 2000, que o mundo era plano com o mundo digital, a digitalização está trazendo esses desafios para nós hoje. Nós temos que olhar para dentro dos materiais, desempenho dos materiais, o Sinduscon tem trabalhado muito com isso, e do ponto de vista de aquisição de dentro das empresas, não cabe mais para o profissional que faz aquisição, que faz compras, trabalhar isoladamente do resto de projeto. Ele tem que trabalhar lado a lado com o projeto, entender desempenho de materiais, e quando o projetista coloca na mesa dele que alguma coisa precisa ser comprada, adquirida, isso tem que casar 100% com o desempenho previsto pelo projeto e com a norma de desempenho. Eu acredito que boa parte dessas dores de cabeça que nós estamos vivendo agora se dá exatamente pela transição. Eu tento enxergar de longe para sofrer menos, né? Se você se vê no meio da confusão, você sofre mais. Então a gente tenta subir um pouco a colina e olhar para ver o que está acontecendo. Eu entendo que nós estamos no meio de uma transição agora, e ainda para complicar o nosso cenário, a gente está saindo, se Deus quiser, de uma recessão econômica, principalmente na construção civil. Isso faz com que essa situação fique mais crítica ainda, né? Você precisa estressar mais ainda a questão do custo. Então, e como você consegue sobreviver, atravessar uma zona de transição tão complicada, sem aumentar custo e melhorando o desempenho? Trabalhando tecnicamente, não tem outro caminho, né? Através da engenharia, não tem outra resposta. Bom, é interessante a questão, olhando outras indústrias, né? A gente vê as indústrias de papel e celulose, eles têm lá um cargo procurement. Eu perguntei até para mim, o que você faz? Não, é um suprimento, mas o que é? Só compra? Não, a gente compra a solução, né? Eu tenho que pensar em todas as normas envolvidas e o que aquilo vai trazer de desempenho para a minha empresa, ganho de cronograma, ganho de desempenho, né? Então a compra ela tem que estar realmente ligada
a outros fatores, né? Não somente a questão comercial. Eu queria entrar na questão do arquiteto, né? Que eu já fui mal avaliado numa palestra porque eu critiquei obras de concreto aparente, né? De arquitetos. E você vê como os arquitetos são teimosos, né? Como nós temos hoje fachadas de concreto aparente bonitas. Isso puxou a engenharia para desenvolver realmente tecnologia, né? E, então, assim, a gente aprende também com os arquitetos, né? Eu acho que eles trazem também desafios para a gente, né? Na questão da engenharia. Aqui no Brasil tem muito essa questão de comprometimento, né? Da relação de confiança entre as partes. Eu acho que isso ainda a gente gasta muito em controle para poder corrigir isso, onde uma simples confiança entre os stakeholders já conseguiria, né, minimizar esses efeitos. Quando eu estava lá, muito tempo atrás, na Poli, fazendo um mestrado, e a gente estudou um pouco sobre aderência de argamassas, professora Messa e tal, o Cláudio trabalhou comigo 2 vezes, a gente sempre foi muito insistente quando você vai aplicar uma argamassa de reparo, por exemplo, que é a teoria mesma, né? O quanto a superfície do concreto tem que estar úmida. Tem que estar úmida para poder receber aquela argamassa de reparo. Eu sempre aprendi com o Hageb aquela palavra chamada SSS. Superfície saturada seca ao toque. Você saturou, pôs a mão, não molhou, é um ponto ideal. Eu penso dessa forma. Tem como você controlar, ficar 24 horas, ficar lá cronometrando quanto que o peão vai fazer. É impossível isso. Então você treina o cara, você umedeceu com a prancha. Não está escorrendo, pôs a mão, não umedeceu, é um teor que eu aprendi com ele. Eu vejo dessa forma, não sei o que os fabricantes aí acham. Foi o que eu aprendi. A superfície que eles chamavam SSS, superfície saturada seca ao toque. Ok? Não precisa de um milímetro nenhum. Bom, eu acredito que você está falando de argamassa colante, não? Ou argamassa de revestimento. Bom, falando de argamassa colante, o estado da arte, do que se tem no Brasil hoje, nós temos acesso aos melhores aditivos fabricados do mundo. Os maiores fabricantes do mundo atuam no Brasil hoje. Era diferente nos anos 90, nós não tínhamos acesso ao que a Alemanha tinha, por exemplo, né, por barreiras de importação. Hoje, com relação à retenção de água, nós temos acesso às melhores tecnologias de metil-hidroxietil celulose, a propilcelulose, são éteres de celulose para você reter a água na argamassa para promover hidratação. São produtos que têm uma cadeia de substituição bastante longa, ele consegue reter água por bastante tempo. Então, do ponto de vista de acesso à tecnologia, nós estamos na mesma condição que os europeus estão, que os americanos estão, que os asiáticos estão. Agora, se o mercado está pegando essa tecnologia que está disponível e está aplicando na prática, isso é uma coisa a ser discutida caso a caso, né? Porque tecnologia é uma coisa que custa, os melhores produtos para você desenvolver e aplicar no mercado custam mais caro, e aí é uma força, né? São 2 forças brigando, você tentar trazer a melhor tecnologia com a melhor segurança e fazer ela caber dentro do custo do projeto. Isso é uma briga interminável, a eterna luta do bem e o mal, a gente vai eternamente brigar com isso, mas eu insisto ainda que a gente deve se preocupar com a vida de serviço da edificação, não só com o custo de construir, né? Eu acho que a gente perdeu um pouquinho a visão ao longo dos tempos em cima desse tema. Com relação à compensação das deformações, nós temos aprendido, e aqui eu faço uma autocrítica por trabalhar 25 anos nesse segmento, em diversas empresas do segmento, eu acho que ainda falta uma integração maior entre fabricantes de argamassa e fabricantes de cerâmica. A indústria cerâmica desenvolve numa direção e a argamassa vem atrás tentando encaixar as necessidades. Caberia fazer uma aproximação maior. É sabido dentro da literatura do conhecimento atual de mercado que alguns requisitos de desempenho que eram muito bons nos anos 80 e 90 já não são tão bons hoje. Nós precisamos desenvolver novas metodologias, porque os materiais mudaram, né? Nós não tínhamos porcelanato slim de grande formato nos anos 90. Hoje isso não é novidade para ninguém. E a gente está vendo soluções vindo para o mercado que aparentam ser ficção científica para nós. Como que a gente vai resolver isso? É através de tecnologia, não tem outro caminho. Gostaria de provocar vocês, o que vocês podem falar e contribuir entre
o material de vocês ou o sistema aplicado para trazer essa informação para os construtores e eles fornecerem isso para o cliente final. Falando da revisão da norma de fachada, né, que aconteceu em 2017, para quem lembra, a norma antiga, para a norma nova, muita coisa mudou. Nesse aspecto, quando o professor apresentou esse tema anteriormente, são fundamentais essas observações da norma nova. A norma nova, que ela foca muito mais em desempenho, não é mais uma norma prescritiva, né? Antes a gente tinha prescrição de materiais, mas a indústria muda, os materiais mudam e a norma vai ficando obsoleta. Então a norma nova hoje, sobre o aspecto de desempenho de materiais, ela é extremamente bem elaborada, ela te deixa aberto e sob responsabilidade do projetista decidir que material utilizar. Isso é fantástico, ela vai de acordo com as normas europeias. As normas europeias migraram há alguns anos para a questão de desempenho e você, como projetista, é responsável pelo desempenho e você vai dizer para o departamento de compras dentro da construtora, departamento de aquisição, procurement, como quer que seja, o que deve ser feito. Porque os materiais mudam e nós estamos usando materiais diferentes. Nós não podemos desenhar uma fachada e colocar requisito de desempenho. Ontem eu estava na Universidade Federal do Paraná fazendo um trabalho com a professora Mariene, professora doutora Mariene da Costa. Eu trabalho com ela já há alguns anos, trabalhando como orientador de alguns mestrandos e doutorandos. E a gente estava discutindo exatamente esse mesmo tema, que esse tema não acaba nunca. E ela apontou para fora da janela e mostrou daí, tá vendo aquelas pastilhas lá fora, as pastilhinhas pequenininhas? Estão ali há 30 anos e não cai. E a gente sabe por que não cai. Não cai porque a área é pequena, você tem muita junta ao redor, você não tem concentração de tensões nas bordas. Só que quando a gente vai discutir projeto hoje, a gente está colocando porcelanato ou cerâmicas de grande formato na fachada e todo mundo está com medo. Esse negócio aguenta? Os requisitos de desempenho são diferentes. Então, quando você me direciona essa pergunta, eu respondo, dá para fazer? Dá. Mas os requisitos de desempenho que são colocados na hora para adquirir os materiais, eles têm que estar diretamente amarrados com o desempenho do projeto. Eu vou no lado da manutenção, né? Você visita uma cidade na Alemanha, você não vê as fachadas do prédio com eflorescência, né? O próprio condomínio sabe que tem que trocar ali um selante numa junta a cada tanto tempo, né? Então, o fabricante, ele pode muitas vezes sugerir ao usuário daquele material que se faça uma inspeção, né, e a cada tanto tempo faça uma troca. Como você leva o seu carro na concessionária, tem os itens de substituição, né? O fabricante sabe o tempo de envelhecimento, né, do material, né? Então ele pode sugerir essa etapa de manutenção. A gente vê muitos prédios aqui, muitas consultorias, né? O prédio contrata uma consultoria para inspeção da estrutura e realmente ele só olha a estrutura, ele vê não tem corrosão, não tem nada, né? Na fachada tem uma mancha aqui, é só limpar. Pô, mas a água deve estar entrando ali atrás da fachada, né? Será que não tem métodos não destrutivos, né, para a gente fazer uma avaliação, né, uma inspeção prévia, né? Quanto antes a gente identificar um problema, a gente minimiza o custo de reparo posterior, né? O mais caro é quando chega na estrutura, ou quando destaca, né, uma camada da fachada, né? Aí é um problema. Tem alguns municípios, né, que tem na lei municipal uma inspeção a cada 5 anos, obrigatória, né? O condomínio ele tem que fazer, né, contratar uma consultoria para fazer uma inspeção total do prédio. Eu acredito que muitos desses consultores não têm especialidade de fachada, né? Acabam olhando somente o elemento estrutural e falta conhecimento mesmo para muitos deles. Então a questão da manutenção a gente tem que aprender muito ainda, né? Uma manutenção preventiva, entender que todos os materiais têm uma vida útil, né? E o fabricante sabe da vida útil de cada material, ou tem que conhecer pelo menos, né? E a Tomazelli quer complementar? Não, você está comentando do fabricante tem que conhecer. Muitas vezes eu perguntei para o fabricante e eles não falavam quanto tempo tinha que trocar o selante para eu colocar no meu laudo. Não falava. Não, sempre saía pela tangente. Eu sinto essa dificuldade do fabricante mandar o documento falando, ó, tem que trocar de tanto em tanto. Né, Fabiana, você não tem essa dificuldade também? Aí, ó, positivo. Isso quer tudo fugir até pela tangente, né? Espero que entre, então. Agora, com relação à vistoria, tem uma de reforma que tem uma tabela que é anexo A1, que lá embaixo está a cada 3 anos o condomínio tem que fazer a inspeção. Tem isso lá no finalzinho. Eu também coloco nos laudos essa obrigação. Porque tem muito
síndico que é trambiqueiro também, né? Quer aproveitar, acho que alguém assuma a responsabilidade e ele não faz a parte dele. Porque ele quer sair bem na fita, porque quer um condomínio barato. Né? Então acho que também a construtora tem que ir em cima exigindo esse retorno da manutenção. Mas também ela tem que fazer uma coisa bem feita, né? Queria saber de vocês realmente essa história via seca e via úmida. Bom, passando para Atlas, mas no período que eu trabalhei com cerâmica, eu conheci fábricas de cerâmica na Europa que trabalham com via seca e tem o mesmo requisito de desempenho de qualidade, alcança o mesmo desempenho que via úmida. E o custo não é tão mais barato assim, tá? Eu acho que nós pegamos e entendemos a parte barata do negócio e ficamos com a parte barata, né? Dá para fazer via seca com desempenho, sim. Eu vou voltar aqui um pouquinho para o meu tempo de Senai, na época que eu dava aula de cerâmica lá em Santa Catarina. O PU está muito mais ligada ao como você trata a cerâmica dentro do forno, na zona crítica de queima. Isso aqui a Atlas entende 1 milhão vezes mais do que eu, vai dizer se eu estou errado ou não. Mas como você trata a formulação da tua massa, a quantidade correta dos fundentes e dos materiais que você vai utilizar na tua massa, tempo de queima, zona crítica de queima. E todo mundo sabe, forno é o custo mais alto no processo de fabricação cerâmica. O que você conseguir economizar ali, você coloca muito dinheiro no bolso. Então a gente precisa prestar muito mais atenção nos controles de processo, se o processo A é B, mas, bom, coisa pode ter mudado de lá para cá. Tomar cuidado, Alexandre, nós brasileiros, nós somos um país, eu sempre repito isso, nós somos um país, nós temos um poder de aquisitivo mais baixo que boa parte do mundo, né? Se a gente comparar o nosso poder aquisitivo médio do Brasil não vou nem comparar com a Alemanha, nem com os Estados Unidos, a gente tem um poder aquisitivo médio mais baixo que o Chile. Então, para poder adotar certas tecnologias e soluções que a gente quer fazer como é feito lá fora, nós vamos ter que pagar mais. E nós temos na nossa cultura de tentar sempre fazer da forma que caiba no... Eu vou escutar de uma construtora, eu vou repetir o que eu escutei de uma construtora tempos atrás. O cara falou para mim, eu tenho de 2 metros e meu caixão de 1,5 metro, ele tem que caber aqui dentro. E, cara, ele vai ter que cortar em pedaço alguma coisa, vai caber ali dentro, né? Então, nós temos que ter a consciência que nem tudo vai dar para fazer com baixo custo. Tem coisa que a gente vai ter que fazer no custo que é o custo que tem que ser feito, não tem outro caminho, né? Voltando no tema da cerâmica, a expansão por umidade é um veneno absoluto. As tensões que ela provoca na interface da argamassa, a argamassa que na verdade está na interface da cerâmica com o substrato, em condições normais, o Júlio passou correndo aquela hora com o gráfico na tela, aquele modelo matemático previsto pelo professor Felix Berger, um professor alemão, ele desenhou um modelo matemático que previa, dadas as condições corretas de temperatura e pressão, quando você tem os dados físicos, né, módulo elástico, rigidez da cerâmica, da argamassa, do substrato, você consegue prever mais ou menos quanto que vai ser essa tensão natural, porque os materiais são diferentes, a cerâmica é diferente da base, e a argamassa está no meio para acomodar todo mundo, mais ou menos como o engobe está para o esmalte e para o biscoito, a argamassa está como para a cerâmica e para o substrato. Ela tem que acomodar essas tensões. E se nós extrapolarmos essas tensões, ou você coloca uma argamassa com módulo muito baixo, e argamassa com módulo muito baixo significa mais polímero, que é mais caro, e mais cimento, que é mais caro, vai ter que pagar mais, e aí ela vai ter uma capacidade de absorver essas deformações de você não se preocupar, ou você trabalha com cerâmica que tem baixíssimo EPU. Ou você coloca todo mundo para conversar em termos de módulo de deformação e está todo mundo falando a mesma língua, ou você coloca alguém que consegue conciliar essas tensões. Eu escutei outros dias, escutei hoje aqui de novo, de gente, estou trazendo uma argamassa do Japão para poder aplicar aqui. Gente, o Japão tem sismo, nós não sabemos o que é isso, a gente não tem sismo no Brasil. A gente não precisa desenhar argamassa para sismo no Brasil. A gente precisa entender o comportamento dos materiais e saber o que está fazendo, né? Naquele gráfico que eu mencionei anteriormente, o professor Felix Berger mostrou, através de experimento, e depois criou um modelo matemático, que para cerâmicas menores do que 40 por 40, você, para 20 por 20, 30 por 30, você tem tensões baixas de 3 newtons por milímetro quadrado de tensão de cisalhamento. Uma argamassa de meio MPa suporta uma tensão dessa. À medida que você vai subindo o tamanho da cerâmica, essa tensão vai aumentando. E ela se concentra muito nas bordas. Então e aí não é crítica para arquitetos, tá, gente? Porque os arquitetos trabalham para deixar as coisas mais bonitas. Nós engenheiros temos que trabalhar para fazer isso funcionar. Quando você trabalha com cerâmicas maiores e com menos juntas, você concentra uma tensão absurda nas bordas da cerâmica. Você precisa de uma cerâmica com tensão à aderência elevadíssima e com módulo baixo.
Por isso que o professor Jonas coloca nos projetos dele argamassas com requisito de desempenho lá em cima, porque ele não é bobo, ele sabe o que está fazendo. E quando a gente traz isso para discussão no dia a dia em obra, é um Deus nos acuda. O comprador fala, não, isso aqui eu não vou comprar, você está maluco. Argamassa com 2 MPa de tração. Só que é o seguinte, ele vai ter que colocar um porcelanato 50 por 50 na fachada, ele tem que durar 50 anos, ele vai ter que sofrer todo o ciclo de vida e a fadiga, sujeito às expansões, sem falhar, não pode falhar. Queria agradecer nossos panelistas, Tomazelli, muito obrigado. Rubens, muito obrigado pelo que você passou. Odair também, Júlio e Cláudio. Obrigado, esperamos vocês e queremos dar continuidade, como o Zagallo falou. Isso tem alguns ciclos ainda de informações que a gente vai passar para vocês. E obrigado a todos pela participação e paciência. Zagallo. Só para fazer um reforço mesmo, esse foi o primeiro evento de uma série de eventos que a gente vai desenvolver. Quero também agradecer a todos os panelistas, também ao Alexandre Tomazelli, que apesar de não ser um patrocinador, é uma pessoa que agregou demais. Acho que todos aqui, a grande maioria conhece o escritório dele. Foi muito bem indicado para nós, para abrir esse debate, para fazer esse esquentamento aí. Obrigado, Alexandre, obrigado a todas as empresas que patrocinaram. Obrigado a todos vocês também. Fiquem atentos, podem mandar e-mail para o novo portal. Eu não sei se todos já acessaram, o C3 colocou no dia 3 um novo portal de conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar um e-mail direto lá para contato ou para a imprensa mesmo, a gente manda para vocês os materiais. Dentro de 30 dias a gente tem, como eu disse, para eu comentei com alguns, a gente sai com um e-book. A gente sai com um e-book onde nossa jornalista vai entrevistar individualmente cada um deles, vai esmiuçar, vai mais a fundo em cada um dos temas e a gente distribui isso para vocês, tá bom? Então obrigado a todos e ótimo retorno, bom trabalho. Obrigado.